Olá, enófilo! Olá, apreciador da cultura do vinho. Eu sou Rafael Moura, sommelier, Rafa Moura, sommelier, e está começando mais um programa Bastidores do Vinho na TV. Oferecimento Adega 1106, seu wine bar no Vale dos Sinos, e Chablis, um vinho francês com alma gaúcha. E o nosso episódio de hoje é muito especial. Eu recebo um amigo, também professor, e meu professor poderia ficar aqui falando por meia hora neste programa só do seu currículo, mas vou deixar ele se apresentar e fazer o seu próprio pitch. Marcelo, obrigado pelo teu tempo, privilégio estar te recebendo aqui no Bastidores do Vinho. Da mesma forma, Rafael, muito obrigado pelo convite, uma oportunidade de falarmos sobre algo que nos toca tanto e que nós ajudamos a contribuir com as experiências das pessoas, com essa conexão com o mundo dos vinhos, da gastronomia e principalmente de grandes experiências através de harmonização, degustação e tudo mais. Que legal, Marcelo. E tu já está há bastante tempo nessa jornada. Hoje, o Marcelo está envolvido em quais projetos? Eu sei que tu está muito forte e é uma das tuas grandes paixões, que é o vinho italiano, mas quais são os projetos hoje que estão sendo capitaneados pelo Marcelo Vargas? Bom, sou envolvido com muitos projetos, principalmente hoje na área de educação, formação, muito tempo lecionando em diferentes níveis e agora abrindo um pouco mão da parte de consultoria, que já não consigo mais pela questão de tempo, Certo. mas me dedicando a um novo projeto que a gente está dando uma impulsionada, um crescimento na parte de formações em diferentes perfis dentro da minha empresa, que se chama Sensory Business, onde a gente traz formações internacionais, professores internacionais e professores aqui do Brasil para capacitar tanto o entusiasta de vinho, mas principalmente os profissionais. Que é uma área que a gente precisa desenvolver muito, né? Que é essa capacitação profissional para que possamos atender melhor e desenvolver melhor essa cultura que não é tanto do nosso país, é muito lá de fora e que necessita, né, dessa informação mais precisa, mais séria. Que legal, parabéns. Mais do que isso, a educação, ela é ponto fundamental para a evolução de um mercado. Com certeza. Falamos que no Brasil a gente tem muitas oportunidades, vamos dizer que hoje somos mais de 200 milhões de habitantes, temos um consumo que gira aí na faixa de 50 milhões de pessoas, consumo mais pontual, temos aí um mercado muito grande para crescer e a educação, ela ajuda com que os profissionais melhorem, com que a informação chegue com consciência para o consumidor, para as pessoas interessadas no mercado. Uma das ferramentas mais importantes para o avanço, para o crescimento do setor do vinho no Brasil, com certeza é a educação e a formação. Com certeza, Marcelo. E eu te falo que é difícil quem gosta de falar de algo que não sabe. Por quê? Porque a gente sente medo, a gente sente que vai passar vergonha. E quem gosta de passar vergonha, né? Ninguém. Então, pegando esse gancho, a educação, a formação, o conhecimento é base para um crescimento de consumo, com certeza. Claro, e vamos pensar que vinhos hoje, a gente tem uma oferta muito grande no Brasil, uma diversidade enorme, o que é ótimo. E crescendo. Crescemos em consumo, crescemos em faturamento. Em oportunidades. Crescemos em produção, crescemos em importação. Sim. E esse é um ponto relevante, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo onde a gente consome tanto vinho produzido internamente, quanto produtos comprados de fora. Sim. Os principais países produtores, de modo geral, eles consomem muito o seu vinho. Vamos pegar a Itália, Espanha, França, consomem os vinhos locais. Compram muito pouco de fora. O Brasil não. O Brasil produz, temos um potencial maior ainda de crescermos a nossa produção interna, e você como produtor, como também pessoa envolvida com a parte de elaboração de vinho sabe. Temos muito a crescer, porém, também temos a oportunidade de provar vinhos de fora, o que aumenta também o nosso conhecimento, pode aumentar a oportunidade das pessoas terem embasamentos e também aumentar a experiência, porque com a oferta sendo maior, por mais que dê um pouco mais de medo, e a gente volta na questão anterior, que é aquela resistência, aquele medo de errar ou de não... Ou de passar uma vergonha. E daqui a pouco vai comprar um vinho, não entrega aquilo que pensava, às vezes paga um pouquinho mais caro. Mas essa diversidade ela é ótima, porque nos permite ter uma gama de diferentes possibilidades de harmonização, de degustação, de experiências como um todo. Legal. Pegando esse gancho, Marcelo, que tu trouxe de países lá fora, que são, de certa forma, mais bairristas, que consomem o seu vinho,
O Brasil foge um pouco desse perfil, né? Ele acaba consumindo muito o que vem de fora. Portugal, Chile, né? Muito Chile, Portugal, Argentina, Espanha. E agora, o que tu percebe do movimento de mercado do vinho nacional? Baseado nisso, porque há um crescimento muito forte, mas na tua visão, o que está acontecendo? Quais os motivos que estão levando as pessoas a aderirem um pouco mais para o vinho nacional? A pergunta é ótima. Por quê? Temos uma mudança de mercado muito grande acontecendo. Além da possibilidade de muitos novos consumidores entrarem, também a possibilidade de consumidores que já são entusiastas e já estão envolvidos com o mercado de vinhos também migrarem ou terem mais oportunidades e se darem a oportunidade de provar vinhos diferentes, às vezes até investindo um pouco mais, de um lugar diferente. Isso aumenta também a oferta, a possibilidade de chegar mais produtos nas pessoas e as pessoas também experimentarem coisas diferentes. O Brasil tinha digamos que um certo preconceito com o consumo dos seus produtos. Uma síndrome assim de, né? Parecia que o vinho brasileiro era menos interessante que os vinhos de fora. Concordo. Porém, depois da pandemia, isso foi algo interessante que aconteceu no mercado de vinhos. Os consumidores, os profissionais, ficaram mais abertos a produtos de produção interna. A produção nacional também aproveitou isso. Nós estamos numa crescente de qualidade, de diversidade, porque também o vinho brasileiro ele tinha menos áreas produtoras, ele tinha menos uvas em protagonismo e ele tinha, digamos que uma oferta um pouco menor de perfis, características, e hoje já completamente, digamos que, único no mundo. Porque o Brasil é o único país que tem 3 viticulturas muito bem definidas. A viticultura tradicional, que é a colheita no verão. Nós temos nas regiões centrais do Brasil que a gente chama de dupla poda e colheita de inverno, onde muda o ciclo da videira para colher no inverno. Lembrando que nessas zonas não é tão frio no inverno. Sim. É um pouco mais quente, então é ótimo para a maturação da uva. E nós temos no Nordeste brasileiro um ciclo contínuo de produção que chega a ser 2 a 3 safras no ano. Imagina, 3 safras no ano. É algo impensável há um tempo atrás. Totalmente impensado. Então também essas ofertas de diversidade de uvas, regiões, perfis, estilos, trouxe para o Brasil uma oferta muito maior. Onde também nós conseguimos, nós produtores, nós como negócios de vinho, nós como educadores, nós como formadores de opinião, conseguimos ajudar com que o consumidor tenha acesso a essa informação, a esse conhecimento, para que ele perca um pouco desse medo de errar, de passar vergonha, de não ser feliz com a experiência. A gente ajuda essa conexão a acontecer. Então, vários movimentos acontecendo, educação, formação, o acesso à informação, as pessoas mais abertas, a busca por experiências melhores. Tudo isso vai derrubando um pouco aquele preconceito com a produção nacional. E, claro, um grande avanço na nossa capacidade produtiva do Brasil. Verdade, concordo com tudo que tu falou, e é impressionante como a gente vem percebendo o próprio turista, né, que vinha antigamente de fora, ou seja, de fora dos estados que são indicações geográficas de produção, ou até mesmo do exterior, chegando aqui e não indo mais para o vinho espanhol, ou para o vinho português, ou para o vinho importado, e sim querendo beber daquilo que é produzido naquele terroir, com aquela expressão. E isso é bacana porque estamos criando uma identidade de terroir, de expressão, seja Sudeste, Campanha, Centro-Oeste, né? O que tu pensa sobre esses posicionamentos, assim, de produtos? Eu gosto muito da ideia de quando você vai para um lugar, você poder provar os produtos locais que são feitos ali. Porque é a melhor experiência, é o melhor local para provar aqueles produtos. Claro. É quando aquilo acontece ali e praticamente não sai dali. Não significa que quando a gente compra um vinho que vem de fora do Brasil seja ruim, ou compra um vinho que vem de outra região brasileira seja ruim. Não é isso. Mas, se a gente pegar o conceito do próprio slow food, que às vezes as pessoas não entendem bem, mas o slow food sempre defendeu que a ideia que a gente chama de consumir coisas que sejam boas, saudáveis, que tenham uma relação com o lugar, e até cria um conceito depois em cima disso chamado quilômetro zero, ou seja, o mais fresco possível, o mais próximo possível. Então pensa que um vinho é um produto vivo e que ter a oportunidade de consumir ele no local onde ele nasce, ou mais próximo disso, sempre é melhor.
o enoturismo se tornou uma ferramenta muito forte. É claro que a ideia aqui não é só consumir esses produtos quando a gente está lá. Mas lá é que a gente tem a oportunidade de provar eles no seu melhor momento e mais do que isso, normalmente também com aquele acréscimo das pessoas que fazem, do lugar que faz e daquele contexto todo que influencia aquele produto ser único, porque ele nasce dali. Então também cria uma conexão do consumidor com o lugar. E o produto é a expressão disso. E essa é o elo, a conexão. Sim. E aí, claro, eu provo um vinho, Flores da Cunha. Nós falando agora há pouco sobre a produção da família Beber. Sim. São produtores que eu gosto muito. Tem um projeto incrível. Você chega lá, você tem uma grande experiência, você prova o vinho lá e diz, nossa, eu quero ter esse vinho na minha vida mais vezes, eu quero provar isso mais vezes. Aí vai lá, compra, daqui a pouco já quer comprar vinhos que chegam em outro local, daqui a pouco procura uma loja, procura um e-commerce, e daqui a pouco já sabe, poxa vida, tem vinho parecido com esse tal lugar. Tem aquele perfil, tem aquela assinatura, Exatamente. Aquele terroir entrega aquela ideia de expressão da fruta, daquela casta que se adapta muito bem. E às vezes é só daquele local, sim. Aquela experiência. Que legal. Marcelo, mudando um pouquinho de temática, tu participou da formação de muitos sommeliers que estão no mercado, assim como eu, né? Fizemos a turma, se não me engano, foi a turma 12 da ABS, a turma que foi remanescente, que não quis se inclinar ao digital, né? Sim, esperou abrir. Pós-pandemia, disse, não, lutaremos para ser essa experiência que eu acredito que sensorialmente ela é muito melhor vivida em loco, né? Para ti, o que difere ou quais as características tem aquele sommelier que vai para o trabalho, que torna ele exitoso e que vai gerar muito resultado, para aquele cara que fica às vezes no meio do caminho? Qual a característica que esse cara tem? O que tu acha? Bom, no mundo... Tu que formaste claro, sem problema. Tu que formaste tantas pessoas ao longo dessa jornada. E ainda formo, tenho a alegria de ser professor e gerenciar vários projetos relacionados com capacitação e formação. O mercado de vinho é dividido em 3 grandes grupos, para simplificar um pouco. Poderíamos até segmentar mais. 3 grandes grupos de pessoas envolvidas com o mercado. O iniciante, o entusiasta, que ele já transita e está naquele momento de investir um pouco mais em vinho, aquela pessoa que começa a viajar, começa a se preocupar com a harmonização, até o que a gente chama de especialista. Nesses especialistas, normalmente, são as pessoas que estão trabalhando no mercado ou aqueles consumidores que se envolvem em confrarias, em estudar, em se aprofundar bastante no segmento. Quando a gente fala desse momento de transição, a gente também no Brasil está passando por essas etapas. Então, o iniciante virando entusiasta, o entusiasta virando especialista. Nessa transição do entusiasta para o especialista, muitos desses consumidores, essas pessoas envolvidas no mercado, não querem necessariamente trabalhar, mas a grande maioria sempre fica com aquela ideia, daqui a pouco posso me envolver um pouco mais aqui num projeto. Vai que eu ache algo que eu me identifique. Poxa, a pessoa, a primeira coisa que pensa, vou vender vinho, vou montar uma loja. Pois bem, muitas vezes não é o caminho que segue, muitas vezes até acaba não seguindo, mas fica disposta a viver essa experiência, fica disposta a se envolver um pouco mais. O profissional, normalmente, é aquele que dá um passo além, que começa a se envolver. E aí a gente começa a dividir o perfil dos profissionais. O mercado de vinho, ele é ainda muito carente de profissionalização. Exatamente por essa paixão que as pessoas têm e que leva elas a iniciar. E muitas vezes não se capacitam o suficiente. Você é uma pessoa que estava falando, poxa vida, né? Além de fazer o curso de sommelier profissional, fui fazendo mais cursos, me capacitando, sigo estudando. E isso vai, com certeza, diferenciar o bom profissional. Eu sempre digo, quando falamos de profissionais, o bom profissional é aquele que entende que nunca vai bater no teto, que sempre vai ter que continuar estudando, aprendendo e se desenvolvendo. A transição entre um entusiasta e um especialista profissional é exatamente isso. É a pessoa se dedicar a ponto de tornar aquilo algo muito relevante na sua vida e a sua vida como algo daquilo relevante. De dedicar tempo, de se esmerar para tentar evoluir. Muitos não querem, muitos entendem isso também, que o mercado de vinhos, de modo geral, às vezes é desafiador, é um pouquinho mais complicado porque tem muita informação e acaba ficando só um entusiasta e às vezes até um entusiasta avançado, mas não quer entrar como profissional. Os bons profissionais se dedicam
e entendem que você tem que estar sempre evoluindo, que aí sim se tornarão grandes profissionais. Muito obrigado, que bela pauta. E como que foi o Marcelo nessa jornada? Por quê? Porque quem te vê aqui falando com essa bagagem, com esse conhecimento, acha que talvez, né, Marcelo nasceu no mundo do vinho e viveu. Eu mesmo te falo que eu não sei, não conheço de fato a tua história, até fico curioso em saber como que foi a jornada do Marcelo, talvez de entusiasta, de apreciador, até hoje formador, pensador, professor, pesquisador no mundo do vinho. Bom, a pergunta é muito interessante. Eu trabalhei muitos anos em multinacionais, primeiro na área de energia, depois na área de alimentos e bebidas. Numa dessas empresas, eu fui implementar um projeto que tinha uma relação com vinho. Eu já estudava um pouquinho, era um consumidor iniciante, mas estudava um pouquinho, queria aprender mais, queria ter alguma relação com vinho, mas ainda bastante iniciante. E quando fui implementar um projeto, comecei a provar alguns vinhos para colocar à disposição. A gente ia comercializar vinhos. Não era o negócio principal, mas estava envolvido ali com o contexto. E aí comecei a provar alguns vinhos diferentes para emitir opinião. Pô, acho que isso é legal, acho que isso é interessante ter pelo perfil do nosso negócio. E comecei a provar muitos vinhos que eu não tinha acesso e que eu imaginava que eram muito caros para eu comprar. Sim. Porque o que eu tomava custava bem menos. Eu dizia, não, se o que eu tomo aqui pago tanto menos, já é interessante. Ok, então me atende. Aí comecei a provar e falei, opa, isso é diferente. Muito diferente. Só que eu não sei muito bem o que eu gosto nisso, mas eu gosto. Fácil gostar. Isso aqui eu gosto. Pô, mas custa 4, 5 vezes mais do que eu pago numa garrafa. Mas alguma coisa aqui começa a fazer sentido. Começa a se juntar. Sem mesmo eu saber bem o que era. Começa a estudar, começa a aprender mais, degustar, investir um pouco mais de tempo, de dinheiro para fazer os cursos, para também provar vinhos diferentes. E aí até começar a provar alguns vinhos que me abrem completamente a cabeça sobre vinho. No sentido, eu preciso aprender mais, agora eu preciso aprender de verdade, se eu quero tirar mais prazer. Esse é um ponto muito relevante. Quem quer aprender sobre vinho, teoria e prática precisam andar juntos. Faço uma pergunta para você que está assistindo aqui o nosso programa. Há quanto tempo você toma vinho? E muitas vezes parece que a gente toma vinho durante muitos e muitos anos e a gente não evolui. Poxa, eu tomo vinho, mas parece que eu não aprendo a avaliar. Eu tomo vinho, mas parece que eu não sei bem o que está acontecendo. Pois é que a gente está só tomando vinho. E não tem nada de errado com isso. Quando você está tomando vinho, está tudo certo. Agora, quando você quer aprender, a teoria tem que começar a entrar junto e andar em paralelo. Sim. Aí as coisas começam a fazer sentido, as degustações começam a ser um pouquinho mais direcionadas, as conexões de entender essa característica do produto, com a origem de onde ele tem, com o processo de elaboração, começam a se conectar, e aí a gente começa a aprender de verdade sobre vinhos. Agora, uma coisa eu posso garantir. Quanto mais a gente aprende sobre vinhos, mais prazer a gente pode tirar da bebida. Porque é evolução. É nós tendo nossos sentidos, o nosso entendimento, tendo mais capacidade de interpretar as características do produto. E vinho é literalmente uma bomba de características sensoriais. E quanto mais características o vinho tiver e mais capacidade nós tivermos de entender aquelas características, mais qualidade a gente está tirando ou entendendo, mais prazer a gente está tendo com aquele momento. Com certeza. E a brincadeira, de certa forma, falando, não é uma brincadeira, mas a brincadeira vai ficando mais divertida, vai ficando mais ampla e tu vai entendendo assim, cara, estou conectando o que é um terroir mais quente, um terroir mais frio, porque esse vinho tem essa expressão mais sápida, né? É muito, muito interessante. E aí eu volto até na sua pergunta inicial. E aí, com esse meu avançar de estudar, então trabalhei muito tempo nessas multinacionais, comecei a estudar, aí fiz todos os cursos que vinham no Brasil, e aí chego nessa questão que você está colocando agora. Não tinha mais cursos de vinhos para eu fazer na época no Brasil. Isso a gente tá falando lá de 1712. Sim, ali atrás. Tempo da carroça ainda. Pois bem, aí eu tive que ir estudar na Europa. Buscar fora. Buscar formações fora. E aí fui fazer uma especialização em vinhos na Europa. Depois voltei para o Brasil, fiz um MBA em vinhos no Brasil. Depois fui para a Itália, fiz um mestrado em vinhos na Itália. E desde lá nunca mais parei. Cada vez mais envolvido com projetos. Então hoje eu leciono, eu ajudo a formar os profissionais do vinho em diferentes níveis, desde essa transição do entusiasta para o profissional,
até ter a honra de gerenciar programas de pós-graduação, de MBA em vinhos, Sim. aqui no Brasil, e também de lecionar em universidades fora do Brasil hoje, que é uma grande alegria, e também ajudar muitos profissionais a evoluir, a ter conexão com mercados internacionais, também trazer professores e formadores de fora do Brasil, e sou totalmente hoje ligado com projetos relacionados a formação, experiências e negócios. E é isso que faz a minha empresa hoje, chamada Sensory Business. Que legal, baita história, isso é pauta para vários programas, mas eu queria pegar um gancho aí, que tu falou ali, que tu degustava vinhos de uma classe de preço, e pela oportunidade desse projeto, você começou a degustar vinhos de uma escala 4 vezes maiores. Teve algum vinho, neste momento, quando, se tu puder falar, não precisa citar, ou se tu quiser também pode citar nome do que tu quiseres, tu falou, cara, esse vinho aqui, a partir dele eu fiz uma descoberta. Eu quero trabalhar com vinho. Eu te pergunto isso porque eu tenho um vinho que eu degustei ele, eu falei, cara, isso é muito bacana, eu quero entender mais e eu quero trabalhar com isso daqui. Teve um vinho para ti? Olha, são alguns vinhos nesse processo. Eu poderia dizer, desde quando eu tomava Country Wine, que eu lembro que eu pagava na época menos de R$4 a garrafa, R$13,95 na promoção. Sim. Até quando eu provei a primeira vez Conte Toro, Cajideiro del Diablo, que já foi uma coisa diferente, assim, isso aqui é diferente, eu gosto de... Tem enologia envolvida. Tem um processo diferente aqui, meu paladar não identificava mais. Depois teve uma vinícola chilena, teve um vinho chileno que eu, num dos primeiros eventos de vinho que eu fui, eu provei, chamada Vina Maipo, era um Carmener, que também era um nível acima, assim, de aquela integração da madeira, uso da madeira, perfil, etc. Então... E aí até chegar a alguns grandes vinhos que me marcam a história. Mas quando eu estava fazendo mestrado lá na Itália, na verdade eu fui fazer especialização também na Itália sobre análise sensorial de vinhos. Teve os vinhos brancos locais, principalmente com a uva chamada Verdicchio, que é uma uva nativa da região Marche, que é incrível, faz brancos intensos. Então era um branco mineral, era um branco com muita acidez, mas com volume de boca, um leve passagem por madeira, mas aqueles elementos todos integrados, profundos, amplos, final longo. Nossa, que é muito bom. Então tem alguns vinhos nessa trajetória que me marcam bastante, mas talvez pudesse começar aí com o primeiro La Cajidiero, depois o Vina Maipo Carmener, e aí chegando os grandes vinhos depois da história da minha pequena trajetória de vida. E que é muito, muito longa ainda, né? E deixa eu falar pra ti. Lá. Vamos estrear um quadro novo hoje no Bastidores do Vinho, que é Que vinho é esse? A brincadeira é muito direta. Você precisa me dizer a uva, o país e a safra. Poxa. O que tu acha? Vamos lá, vamos fazer. Saúde. Saúde. Cheers. Sejam nossos piores momentos. Nossos piores momentos. Que venham os bons. Bom, vamos lá. Sempre degustação às cegas pode ser qualquer coisa. Eu gosto de brincar assim, degustação às cegas. Depende qual é a busca que você quer. E às cegas, quase todos os gatos são pardos. Então, mas vamos lá. Eu confesso pra ti que na hora de escolher o vinho, eu falei, vou dificultar ou vou facilitar a vida do Marcelo? Eu falei, independente do que eu fizer, eu vou facilitar. O homem tem um conhecimento muito vasto. Então, pra ele vai ser muito... uma brincadeira muito divertida, no mínimo, né? Mas sempre degustar às cegas é muito divertido. É muito divertido. A gente que tá envolvido no dia a dia, é muito prazeroso degustar às cegas, porque ela desafia o teu conhecimento, desafia o teu paladar, desafia tudo aquilo que a gente coloca em prática todos os dias, que é estudar, adquirir conhecimento, educar, ter opinião sobre esse conjunto de fatores que é, né, uma casta de vinho. Interessante. E o terroir, principalmente. Bom, aqui... a questão da intensidade de cor, um vinho tem um leve toque de evolução na borda, então ou já tempo de garrafa ou passagem por madeira. A gente tem uma intensidade de cor média mais para muita, para profunda, então o vinho é tinto, tem uma passagem interessante por madeira. O primário ainda aparece, o secundário, que é normalmente esse processo evolutivo do contato com a madeira. E um leve terciário também aparecendo, me parece um vinho que já tem algum tempo de evolução.
mas acho que não muito tempo. Perfil aromático, principalmente os perfis de aromas ainda primários, tem um toque da fruta um pouquinho mais madura, mas tem leve pincelada de um herbalzinho aqui aparecendo, então me remete provavelmente a uvas de corte bordalês. Então, ou vai para um lado ali meio... Poderia ir para um lado de Cabernet Sauvignon e Merlot. Mas aí, perfil aromático dele e características em boca. Ele tem um pouquinho mais de volume de boca. A acidez dele é uma acidez média. A textura de tanino não é uma textura tão marcada. Então, eu já tiraria Cabernet Sauvignon da história. Já iria para o lado lá mais de um Merlot, de um Cabernet Franc. Por esse perfil aromático que ele tem, talvez um Cabernet Franc, um corte com Cabernet Franc na história, né? Aí aquilo que eu tinha que dizer, uva... Uva, então batemos aí num corte entre Merlot e Cabernet Franc. Ia mais ou menos por ali, né? Talvez até um Cabernet Franc. O que mais tinha que dizer? País. País, por esse perfil. Olha, eu até iria para um Serra Gaúcha, esse toque herbal um pouquinho mais marcado, tem uma boa integração com a madeira, esse toque evolutivo. Poderia ir para um Cabernet Franc, alguma coisa ali Serra Gaúcha, e aí a safra, eu iria para uma safra... Essa textura... Vamos lá, uma safra 2018. Perfeito, perfeito. Vou te revelar, então, impressionante como o vinho conversa contigo, né? Essas informações, tu coletou todas na taça, o vinho conversando e se revelando para ti. O teu start foi muito legal no perfil sensorial dele, brincando e pensando nessas caças. E é muito legal porque tu falaste do vinho lá atrás, que foi aquele chileno. Foi o Carmener. Do Carmener. Então eu te trouxe aqui para vocês verem. Um Carmener, safra 2018 ali. 2018. Ó, cravou aí. Safra 2018. Chileno, da vinícola Apautágua, da região de Apauta. Legal. Aqui. Então, esse é um quadro novo que eu estreio com o Marcelo Vargas aqui. E foi muito bem, parabéns. Alegria de participar. Aliás, o vinho muito interessante. O herbal bastante controlado para um Carmener. Bastante equilibrado com a fruta. A madeira bastante também integrado. O perfil me remetia a uma casta bordalesa, que a gente está entre as castas bordalesas, mas belo vinho, bela experiência. E Marcelo, poxa, estamos chegando aqui na reta final. Já, que pena. Já, muito rápido. Deixa aqui o convite para as pessoas, para elas poderem conhecer mais o teu trabalho, poder acessar a escola, a academia, que vai ter data ali para ser lançado, né? Exato. Eu acho. Então, por favor, o espaço é teu, convide as pessoas. Muito obrigado. Bom, primeiro, quero agradecer a todos aí por esse nosso momento de interagir. Já vou agradecer o Rafa aqui em especial. E dizer que quem quiser acompanhar mais a parte de formação, a parte de conteúdos, a gente tem muitos conteúdos gratuitos, pode me acompanhar no Instagram, Marcelo_Vargas, ou acessar lá o site da academia, que é www.sensoribusiness.com. E aí lá tem todas as informações das formações, dos cursos e tudo mais para quem quer aprender sobre vinhos, seja num curso mais profissional, avançado, iniciantes ou até mesmo conteúdos gratuitos. Rafa, quero agradecer. Obrigado pelo convite, uma oportunidade única de participar com você, que a gente já tem uma relação de bastante tempo, e principalmente por estrear um novo quadro, que vai ser uma alegria poder participar e acompanhar também os novos convidados, podendo interagir e vivendo esse momento. Marcelo, saúde, obrigado, sucesso, e conte sempre comigo também aí nos teus projetos, e foi um privilégio te receber aqui. Obrigado. Saúde. Tchau, tchau. Pessoal, e com este quadro novo, a gente encerra o nosso programa Bastidores do Vinho. Então agora você fica com a programação normal aqui do Poa Streaming TV. Cheers!